Eu conheço tantas pessoas, né, que querem ter um bom relacionamento, que se dedicam, por exemplo, a aprender técnicas de conquista, né, técnicas aí de sedução, com o intuito de continuarem interessantes, né, ativas ali naquela área específica da vida. Mas ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, quando elas finalmente entram em um relacionamento, né, quando elas finalmente conseguem entrar em um relacionamento, elas esquecem tudo isso. E aí elas seguem a vida a dois como se fosse um trem sem freio, né, em alta velocidade ali, atropelando tudo que vem pela frente. E o que essas pessoas não sabem, né? O que elas ainda não entenderam? O que elas não sabem é que se elas não mudarem o seu emocional, se elas não mudarem os seus padrões emocionais, mesmo que elas aprendam todas as técnicas possíveis de sedução, né, de como conquistar o cara dos sonhos, de como conquistar a mulher dos sonhos, elas nunca vão conseguir ter o relacionamento que elas realmente desejam, que elas realmente querem, né? E você sabe por quê, né? Por que elas não vão conseguir? Porque, gente, a grande dificuldade não está em sair com alguém diversas vezes ou então usar técnicas para fazer alguém te achar interessante, por exemplo, ou usar aquela frase impactante que inicialmente pode fazer com que aquela pessoa se interesse por você. A dificuldade não está nisso, né? A dificuldade está em manter um relacionamento com essa mesma pessoa por meses, né, por anos, ou seja, a dificuldade está em sustentar um relacionamento da melhor forma possível, né, da melhor maneira possível. E você sabe, né, o que faz você fracassar nesse sentido, caso você passe por essa situação? As suas emoções. Olá, meu nome é Fernanda Lemos, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e hoje, nessa conversa, né, que a gente está tendo já, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, porque praticamente todo mundo, né, quer ter um bom relacionamento, né? Praticamente, eu acredito que a maioria de nós, mas poucas pessoas param para pensar qual é o principal ingrediente, qual é o principal segredo, digamos assim, para a gente construir bons relacionamentos amorosos. Para a maioria das pessoas, né, ter um relacionamento feliz, ter um relacionamento duradouro, né, seja ele um casamento, seja ele, sei lá, um namoro, né, é uma das maiores alegrias e desejos da vida, né, na nossa vida. Isso é uma coisa quase que unânime, né? Então, por que tantas pessoas sofrem com seus relacionamentos? Por que tantos relacionamentos são recheados de brigas, de problemas, de desentendimentos? Por que tantas relações terminam, né? Por que tantos casamentos acabam? Ou por que tantas pessoas não conseguem encontrar alguém para se relacionar, né? Porque, gente, o que mais acontece são pessoas embarcando, né? São pessoas embarcando em relacionamentos amorosos cheias de problemas emocionais não tratados. Então, são pessoas cheias de inseguranças, cheias de falta de confiança, de baixa autoestima, falta de amor próprio, né? Dependentes emocionalmente, que não se acham boas o suficiente, que não sabem do seu valor, né? Entre tantas outras coisas aí. E tudo isso, gente, são o quê? São demandas emocionais, que se não forem devidamente trabalhadas, tratadas, né, elas acabam sendo um prato cheio para um relacionamento conturbado e insustentável, entende? Então, eu não estou dizendo, obviamente, né, que você tem que ser perfeita ou perfeito, né, que você tem que ser 100% equilibrada ou equilibrado, né, que você não pode, por exemplo, ter nenhuma questão emocional, né, que você precisa ser o Buda para você poder construir uma boa relação amorosa, né, com alguém bacana. Não é isso que eu estou falando, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. Não é esse o intuito, não é nem essa a sacada, né, da coisa. Ao mesmo tempo, não é isso que eu tô falando, mas ao mesmo tempo, se você tem dentro de você, né, diversos problemas emocionais não tratados, não trabalhados, né, problemas que são só seus, né, que estão dentro de você,
que são decorrentes aí das suas experiências de vida, dos seus aprendizados, né? De tudo que você viveu, ou seja, de toda a sua bagagem de vida, é algo extremamente individual, né? Porque realmente é uma coisa muito individual, é uma questão sua. Tudo isso, todo esse lixo emocional prejudica diretamente os seus relacionamentos amorosos. Então entenda isso, porque esse é o principal ponto. E aí talvez muitas pessoas não gostem, né, de ouvir isso. Talvez algumas pessoas pensem assim: nossa, Fernanda, mas que papo chato, hein? Então quer dizer que eu tenho que ficar agora me tratando, é isso? Fazendo esse negócio aí de ficar trabalhando emocional, trabalhar as minhas emoções? Será que não tem um jeito mais rápido, né, mais simples de resolver? Então uma fórmula ou então uma frase, né, que eu posso usar na hora de conquistar a pessoa, né, que eu tanto quero para minha vida, ou então uma técnica, né, para fazer ela se interessar por mim? Não tem uma coisinha assim mais rápida? Olha, eu até poderia te dar alguma frase impactante para de repente você conquistar uma determinada pessoa. E vamos supor que isso funcionasse, tá? Vamos supor que realmente eu te desse então uma frase, né, e você fosse lá e usasse essa frase matadora para conquistar a pessoa dos seus sonhos, tá bom? E depois, né? Então você usa a frase. Vamos supor que a pessoa até se interesse por você, mas e depois? Como é que você sustenta isso? Entende? Porque uma frase, gente, é só uma frase, né? Uma frase que você decorou, que você aprendeu, né? Mas quem é você realmente, né? Porque uma hora ou outra, essa pessoa, né? Ela vai saber de fato quem é você, né? Ou você acha que você vai conseguir sustentar uma relação, né? Durante tanto tempo decorando frases, decorando textos, né, usando técnicas de sedução a vida inteira. Isso não existe, né? Isso pode até funcionar no início, mas como é que você sustenta algo assim? Entende? Então, a minha função aqui, como profissional da saúde, é justamente te ajudar a ter um relacionamento incrível sendo você mesma, né? Sendo você mesmo, sendo a sua melhor versão, ou seja, uma pessoa bem resolvida, de forma geral, né? Então, ter confiança em si mesma, ter confiança em si mesmo, né? Tá bem resolvida ou bem resolvido com as suas próprias, com a sua própria vida, né? Isso te ajuda a transformar um pouco a forma de ver o seu próprio mundo, né? Então, as pessoas resolvidas, elas são autoconfiantes, elas têm uma segurança na maneira que elas conduzem as suas vidas, certo? E justamente por causa dessa forma de enxergar o mundo, né, e dessas atitudes, né, elas acabam naturalmente atraindo a atenção de outras pessoas, entende? É algo muito natural, gente. Agora, a questão é que desde muito cedo, né, a gente desde pequenininho, ao longo de toda a nossa vida, a gente passa por situações aí que deixam algumas marcas mal resolvidas dentro da gente. E o que muitos acabam fazendo, né, é jogar toda a poeira que sobrou para debaixo do próprio tapete, né? Então a pessoa, ela tenta esconder aquilo, digamos assim, né, fingir que aquilo ali não existe. Mas acredite, pode acreditar em mim, essas demandas emocionais, esses assuntos mal resolvidos, eles estão entre os maiores motivos para que a gente não consiga estabelecer qualquer tipo de relação saudável com novas pessoas e também, principalmente, com nós mesmos, certo? Então, o grande segredo é justamente resolver, né, o que tiver que ser resolvido, por mais complicado que seja, né, por mais sofrido e dolorido que pareça, certo? Fazer literalmente uma faxina interna, certo? Jogar fora todo o lixo emocional. Tudo que você escondeu às vezes de você mesma ou de você mesmo por anos, certo? Que você relutou a enfrentar, digamos assim. Sabe aquela frase, só convide, né, e receba pessoas, visitas na sua casa, se essa estiver limpa, certo? Ou seja, não force a barra com uma outra pessoa se você ainda não estiver realmente segura e resolvida
com as suas próprias demandas do passado, suas próprias feridas, né, os seus próprios padrões emocionais, certo? Isso não vai ser, isso é uma coisa que não vai ser saudável nem para você, né? Não vai ser saudável para a pessoa, que também não tem nada a ver com seus próprios problemas, né? E muito menos vai ser saudável com a relação como um todo, né? A relação de forma geral, certo? Pelo contrário, já é um passinho já, né? Um passo à frente já em direção ao fracasso, certo? Então, cuidado. Então, uma pergunta, né, que eu faço agora para você é: você está vivendo ou você está seguindo um roteiro de vida? E essa pergunta pode parecer meio esquisita, né? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer com essas perguntas, tá? Quando a gente começa a refletir um pouco sobre isso, as coisas começam a fazer mais sentido na nossa vida, tá bom? A gente costuma ter a falsa ilusão, né, gente, que somos nós que decidimos tudo racionalmente na nossa vida, né? Que somos nós que conscientemente tomamos aí todas as decisões. Então você pensa assim, fui eu que optei por isso, né? Fui eu que optei por isso. Mas será que realmente foi você que optou? A verdade é que a maioria de nós segue um script, né? Segue um roteiro já pré-estabelecido. A gente fica sempre girando em torno de algum padrão emocional infantil sem conseguir sair disso, certo? A gente gira e não sai do lugar. A gente fica ali girando, ou seja, a gente está sempre em uma constante repetição de padrões, certo? Só que a gente costuma dizer assim, fui eu que quis assim, né? Foi a opção que eu escolhi, né? Fui eu que escolhi esse caminho, né? Fui eu que decidi isso. Só que não é bem assim, e não é, entende? E não é, mas não é bem assim. Por quê? Muitas pessoas estão só vivendo, né? Seguindo os scripts, os roteiros, as programações que existem dentro delas. Nossa, Fernanda, mas que coisa mais esquisita. Pois é, mas é isso, essa é a realidade, tá? Eu também já passei por isso, eu também tive aí esse processo de acordar, né, e entender que eu não estava escolhendo o meu caminho, eu achava que estava, né? Eu achava que estava. Durante muito tempo eu achei que eu estava, mas na verdade eu estava só seguindo os roteiros, as programações já existentes dentro de mim. Então eu, por exemplo, fazia coisas que na verdade não tinha nada a ver aí com as minhas vontades reais, né? Com a minha essência, digamos assim, né? Talvez até hoje isso aconteça em alguns focos aí mais específicos. Sempre sobram uns resquícios, né, disso. Mas agora as coisas já estão um pouco mais resolvidas, né? É um processo de se redescobrir, igual uma cebola, entende? Sabe quando a gente vai retirando aquelas camadas, né? Cada uma daquelas camadas até chegar no miolo da cebola, né? E com certeza você também tá cheia de camadas aí para serem retiradas, acreditando que você já é a dona da sua própria vida ou o dono da sua própria vida, mas você nem percebe que na verdade você só está seguindo as suas programações subconscientes, né? Ou seja, o que você aprendeu ainda na infância, mas que hoje você acaba reproduzindo, recriando na sua vida adulta. Você já se deu conta, você já percebeu que você faz coisas que você não gostaria e que você não faz coisas que você gostaria? Pois é, por que você acha que acontece isso, né? Por trás de todo adulto, gente, sempre existe uma criança, tá? Eu gosto de explicar dessa forma porque eu acho uma forma mais didática, tá? Eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, certo? Então entenda, dentro de você, dentro de todos nós, né, existem crianças feridas, crianças com as mais diversas emoções, muitas vezes emoções negativas, certo? Vários gatilhos, né, que hoje vêm à tona na nossa vida, na nossa fase adulta, né, são disparados quando a gente entra em contato com situações muito similares, muito parecidas às que a gente vivenciou
lá na nossa infância. E é por isso que quando a gente cuida das nossas feridas, né, das nossas crianças feridas, a gente também está cuidando do nosso adulto, né, de nós adultos feridos no presente, tá? A gente traz para o nosso presente feridas emocionais do nosso passado, gente, feridas que ainda afetam muito a gente nos dias de hoje, né, na nossa fase adulta, e elas são acionadas diariamente em todas as áreas da nossa vida, né, sem que a gente perceba da onde todo esse conteúdo está vindo, né, da onde está vindo todo esse conteúdo emocional, porque a gente não sabe, ele simplesmente vem, né. Então, quando a gente era criança, a gente passou por diversas situações, diversas experiências, e muitas coisas causaram um certo sofrimento pra gente, né? Muita coisa doeu. E eu não tô falando de traumas, tá? Porque quando eu falo isso, tem gente que fica associando com situações muito traumáticas, né, do passado, coisas horríveis, mas não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com traumas, com nada muito terrível, tem a ver apenas com situações que nós percebemos na época, né, como negativas, certo? Então lá atrás a gente interpretou tudo o que a gente experienciou, né, com uma maturidade, né? Com a maturidade que a gente tinha na época, ou seja, com percepções infantis, inexperientes, né? De uma criança. Todo ser humano, todo esse conteúdo, que é fruto das nossas interpretações aí, de todas as nossas experiências, é carregado até hoje dentro de nós, né? Formando padrões emocionais internos que prejudicam a nossa qualidade de vida e guiam, né, os nossos caminhos. Portanto, nós agimos de acordo com eles. Isso é muito importante, tá? Então, lembrem-se disso, aprendam isso, né? Coloquem isso na cabecinha de vocês, não se esqueçam disso, porque isso é muito importante. Eu tive uma paciente, né, que eu vou dar um nome fictício para ela, tá? Ana, tá? Ana. Então, a Ana tinha mais ou menos uns 34 anos na época e ela sempre teve vontade de encontrar uma pessoa para compartilhar a vida, né? Ou seja, ela sempre quis ter um relacionamento, né? Um relacionamento de verdade com alguém bacana, né? Que pudesse somar positivamente na vida dela. Só que, ao mesmo tempo que ela queria ter um parceiro de vida, né? Ela percebia que ela não conseguia se entregar na relação. Quando ela conhecia alguém, né, ela percebia que ela não conseguia se entregar, né? Então, toda vez que ela iniciava uma relação com alguém, ela começava a se afastar da pessoa aos poucos. E isso deixava ela muito triste, né, muito frustrada, porque era uma coisa que ela queria muito. Então, ela ficava muito chateada, às vezes chateada com ela mesma, né? Porque ao mesmo tempo que ela queria ter uma pessoa, ela não conseguia se permitir, né? Parecia que alguma coisa dentro dela não deixava ela se soltar, sabe? Não deixava ela se jogar na relação. Ela já tinha feito, antes de me procurar, ela já tinha feito outros tipos de terapia, né? Antes de chegar até mim. E só que essa questão específica da vida dela, né, esse assunto aí de relação, ela nunca tinha conseguido resolver. Para ela era uma coisa muito difícil de mudar, né? Ela achava que era um negócio que quase que não ia ter formas de reverter, né? E foi por conta disso que ela buscou a minha ajuda através aí do processo de hipnoterapia, né? Que é uma psicoterapia usando hipnose como ferramenta para resolver essa demanda específica. Durante a sessão de hipnoterapia, a Ana se viu durante uma conversa com a mãe. E nessa conversa, gente, com a mãe contava para Ana que o pai dela tinha traído ela, tinha traído a mãe, né? Naquela época, a Ana só tinha 6 anos, gente, 6 anos. Era uma criança. Não tinha maturidade nenhuma, não tinha maturidade suficiente para entender aquela situação, né? Então, quando ela viu o sofrimento da mãe por causa do pai, imediatamente o subconsciente dela registrou essa situação como homens machucam mulheres. Essa foi a percepção, essa foi a interpretação dela, o olhar imaturo que a Ana deu, né, para aquela experiência. Foi a primeira
digamos assim, a primeira sementinha plantada ali no seu subconsciente, né? E por que eu digo imaturo, né? Porque não são todos os homens que machucam mulheres, né, gente? Não são todos os homens. Existem sim os homens que machucam, mas também existem os homens que não machucam, né? A gente não pode generalizar, certo? Assim como existem mulheres que machucam homens, mas também existem as que não machucam, entende? Então, só que você acha, né, que com 6 aninhos de idade a Ana teve toda essa maturidade para entender toda aquela situação? Claro que não, né? Então, ao longo da vida dela, algumas outras experiências aconteceram, algumas outras experiências negativas aconteceram, experiências que reforçaram essa ideia de homens machucam mulheres, ou seja, mais sementinhas desse mesmo tipo foram plantadas na mente subconsciente da Ana, fazendo com que ela desenvolvesse aí um padrão emocional que protegesse ela dos homens, já que nas programações dela, os homens poderiam ali representar uma ameaça, entende? Como eu já expliquei, gente, em uma outra conversa, né, em outro vídeo meu, o nosso subconsciente é uma parte da nossa mente mais abaixo ali da consciência, certo? Que é puramente emocional. Obviamente, essa é uma explicação didática, tá, gente? Não existem aí esses compartimentos na nossa mente. É tudo unificado, tá? É uma coisa só. Então, na verdade, isso tudo é apenas uma forma de tentar explicar o funcionamento do nosso sistema nervoso, tá? Então, isso é só para vocês entenderem de uma forma mais didática, tá bom? E qual é a principal função da nossa mente subconsciente? A principal função dessa parte da nossa mente é preservação da espécie humana. Ou seja, essa parte da nossa mente, que é puramente emocional, tem como principal função a preservação da espécie, nos manter vivos, garantir a nossa sobrevivência. Então, tudo que o nosso subconsciente entender ser uma ameaça para nós, um perigo, né, para a gente, seja um perigo real ou um perigo imaginário, ou seja, só da sua imaginação, ele vai tentar proteger a gente, proteger você do que ele considerar ser perigoso. E era isso que estava acontecendo com a Ana, certo? Por conta das suas interpretações aí, das suas percepções diante de determinadas experiências, o subconsciente da Ana então aprendeu que homens eram perigosos, né? Que homens poderiam representar uma ameaça. E justamente para protegê-la, né, a mente dela fazia com que ela não se permitisse, então, entrar de cabeça numa relação, já que isso poderia fazê-la sofrer de alguma forma, assim como aconteceu com a mãe dela, né? Só depois, gente, só depois que a Ana passou pelo processo de hipnoterapia, que a gente entendeu, né, todo esse padrão emocional que existia ali dentro dela, né, com o objetivo de protegê-la, né, a gente trabalhou em cima disso, só depois disso que ela realmente conseguiu se abrir para próximos, né, para os próximos relacionamentos, para pessoas novas, né? E talvez isso também esteja acontecendo com você. Talvez, assim como a Ana, você tenha vontade de entrar em um relacionamento e não consiga se permitir, porque o seu emocional não deixa, né? Talvez você queira, né, uma pessoa bacana na sua vida, gentil, carinhosa, amorosa, parceira, mas você só se relaciona com pessoas que não prestam, né, que não te valorizam, que não te respeitam, né, porque é isso que você subconscientemente acha que você merece, né, porque esse é o seu padrão emocional, entende? Então você quer uma coisa, mas o que você tem é outra. Entende? Talvez você esteja em um relacionamento, você ame uma pessoa, essa pessoa que está do seu lado, você queira ficar com ela, mas você é tão possessiva ou possessivo, né? Você é tão ciumenta ou ciumento que você consegue destruir todas as suas relações por conta desse comportamento, ou seja, por conta das suas emoções, dos seus padrões emocionais
que fazem você ter esse tipo de atitude, certo? Talvez você esteja em uma relação, mas você é tão insegura ou tão inseguro, isso serve para homem e para mulher, tá, gente? Que você prejudica todo o seu relacionamento, porque você se acha inferior, você não sabe reconhecer o seu valor, você tem uma autoestima baixa, né? Você fica querendo controlar a vida do seu parceiro ou da sua parceira, saber cada passozinho que essa pessoa dá, só para tentar garantir que essa pessoa não vai te trocar por uma outra pessoa. Certo? Talvez você esteja em um relacionamento ruim, infeliz, e você queira sair disso, mas você é tão dependente emocionalmente que você prefere se manter nessa relação por medo de ficar sozinha ou sozinho, né? E aí você vai empurrando a relação com a barriga e vivendo uma vida que não é a vida que você realmente queria para você, né? Mas você também não consegue sair disso, né? Porque as suas emoções, os seus padrões emocionais não deixam você sair disso, dificultam esse processo. Consegue entender? O seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno, certo? Essa é uma grande verdade que muitas pessoas talvez não queiram enxergar, certo? Porque nós, seres humanos, a gente tem realmente uma dificuldade, uma certa resistência de mudar, né? De lidar com a mudança. Então não é fácil, às vezes, para muitos de nós, né? Pensar que para mudar a nossa realidade externa, vai ser necessário a gente mudar primeiro a nossa realidade interna, ou seja, mudar quem a gente é, certo? Mudar determinados comportamentos, né? Determinados padrões. Mudar, a gente, dá trabalho, né? Exige esforço, existe gasto de energia e por uma questão de sobrevivência, né? Nossa mente não foi feita para gastar energia e sim para poupar energia, certo? Então mudar é se movimentar de diferentes formas, né? Ao invés de ficar estagnado ali, né? É sair do lugar, é sair da zona de conforto, né? Às vezes cheia de medos, incertezas, desconfianças, e isso gera muito desconforto realmente, né? É natural. Mas é justamente essa resistência à mudança que faz a gente sofrer, que traz sofrimento pra gente, porque a gente não pode ficar esperando, né, o nosso mundo externo mudar espontaneamente, né, num passe de mágica, para aí sim a gente ser feliz, a gente se sentir realizada ou realizado, né, ter o relacionamento que a gente sempre quis ter. A gente não pode ficar esperando por isso, gente, né? O seu tempo está passando, o nosso tempo está passando. O que você tem feito da sua vida, né? O que você está esperando? Né? O que você está esperando? Quantas desculpas você tem dado para si mesma, né? Ou para si mesmo? Por que você ainda não saiu para buscar o que você tanto deseja para sua vida? Um relacionamento bacana, né? O nosso tempo, gente, é a única coisa que a gente não tem como recuperar, né? Então, cada minuto perdido é uma chance a menos de realizar os seus sonhos, de buscar, né, pelos seus propósitos, de encontrar a felicidade, né, em pequenas outras situações, de achar a realização, interna, né? Então entenda que isso só depende de você. Para de ficar culpando os outros pela vida que você tem, né? Nós temos aí nas nossas mãos a oportunidade de recomeçar todos os dias. E mesmo que às vezes não seja tão fácil, é uma boa oportunidade da gente retomar o controle da nossa vida, da gente assumir a nossa vida, né? Então, será que você realmente está no controle da sua vida ou você está sendo controlada pelo que existe dentro de você? Né? É uma reflexão importante. O poder está com você, o controle é seu, as escolhas são suas. Então se escolha, né? Não fique esperando que as mudanças que você deseja caiam do céu, né? Se você não é feliz nos seus relacionamentos, né? Por que você ainda está insistindo nos mesmos erros, né?
Ao invés de você mudar dentro de você algumas coisas, né? Para que a sua realidade externa mude depois que você muda o seu interno. Então, se a gente quer ter o relacionamento dos nossos sonhos, a gente tem que mudar primeiro quem a gente é, o nosso mundo interno, certo? Para que isso então reflita naturalmente, né, posteriormente no nosso mundo externo. É simples, gente, não é fácil, mas é simples. Ou seja, primeiro a gente tem que ser para depois a gente ter, certo? Pensa nisso. Vou deixar vocês com essa reflexão, tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que ele realmente tenha te ajudado a entender sobre como a gente pode realmente ter o relacionamento que a gente tanto deseja, né? Então, acredite, né? Você pode, você consegue. E lembre-se, o foco não tá no outro, tá em você. Mude o seu interior e você vai notar que o seu exterior naturalmente vai começar a se transformar, tá bom? A gente então se vê no próximo vídeo, gente. A gente se vê logo logo. Um beijo!